E o Curitiba que soltou uma nota de um jogador que o Palmeiras já esteve atrás e provavelmente nós vamos ouvir muito o nome desse jogador aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras porque o jogador foi afastado. Então, fique com a gente que a gente vai bater um papo sobre esse jogador. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre esse jogador e nós vamos bater um papo também sobre essa sequência frenética e maluca do Palmeiras, sobre 9 jogos sem perder. Não acontece isso desde 1996, cara. E eu gostaria muito da opinião de vocês sobre esse momento do Palmeiras. Que eu vejo nos grupos do WhatsApp uma certa divisão. Alguns acham que o Palmeiras deve jogar bonito e outros acham que o Palmeiras deve ser resultadista. E qual a sua opinião relacionada a isso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Minha garganta tá ruim pra caramba, portanto, vou fazer um vídeo um pouquinho mais ponderado aí para poder tentar economizar, porque tá difícil até de eu falar. Portanto, me perdoem se eu der umas fanhadas aqui, porque realmente está muito difícil eu falar com vocês. Mas eu não posso deixar de fazer o vídeo. Portanto, peço por gentileza, deixa o like para nós. Olha o sofrimento do titio para fazer esse vídeo. Então, nos ajude. Se aparecer a ferramenta Hypar, peço também para que você deixe o Hyper aí para que possa chegar para mais palmeirenses. Vamos começar com essa nota aqui, ó, do Palmeiras e essa matéria que eu achei incrível, do Mauro Adamoli. Palmeiras vence mais uma vez e se aproxima da sequência histórica de vitórias fora de casa. Sobre a vitória do Palmeiras, a gente já falou muito, que foi contra o Red Bull Bragantino, foi na Bacia das Almas, mas eu achei interessante a matéria em si a partir desse momento. Seria uma série absurdamente incrível para o Palmeiras. Essa série de vitórias se aproxima da marca histórica de 1993, 96. A última vez que o clube conseguiu uma sequência semelhante foi entre fevereiro e maio de 1996, quando o elenco do Vanderlei Luxemburgo conseguiu 13 vitórias consecutivas. Longe de seu domínio, nenhum outro clube conseguiu algo igual. Sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, foi uma fase histórica e de ouro, né? Uma fase extremamente vitoriosa naquela ocasião. Durante essa atual série de 9 vitórias fora de casa, o time alviverde venceu rivais incontestáveis, na verdade, que foi o Sport Cristal, Bolívar, Cerro Porteño, o Sport, o Internacional, o Fortaleza, o Vasco, o Red Bull Bragantino. Olha só que louco, velho. E nós temos aí, pelo Copa do Brasil, o Ceará. E agora vamos saber o que pode acontecer diante desse Palmeiras nos próximos capítulos, né? E as estatísticas só aumentam. Além disso, a equipe liderada pelo Abel Ferreira segue sem saber o que é perder como visitante há 20 partidas, com 17 vitórias e 3 empates, desde novembro de 24. Essa é a maior sequência invicta fora de casa desde a lendária campanha de 1995, em maio de 1996, quando o Verdão ficou 21 partidas invicto, com 20 triunfos e apenas um empate. 20 vitórias e apenas um empate de 95 a 96. Verdão iguala a campanha fora no Brasileirão Betano. Então o Palmeiras tem essas sequências todas aí e esses números frenéticos. Desde sua estreia no torneio de 1960, o clube disputou 808 jogos como visitante, somando 281 vitórias, 246 empates e 281 derrotas. No saldo de gols, o time também leva vantagem, marcou 961 gols e sofreu 956 tentos. Lembrando, cara, que os números eles provam realmente que o Palmeiras é uma máquina. E o Abel Ferreira tá no caminho certo, por isso que eu falo. Parece que o Abel Ferreira se reconectou à Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas mudando aí de assunto, e falando sobre um jogador do Coritiba, que foi afastado, e o próprio Coritiba, ele comentou sobre, que é o Lucas Ronier. Esse Lucas Ronier, ele já foi procurado pelo Palmeiras no início do ano, se não me engano. Ele é um atacante, ele joga pelas beiradas, o lado que ele mais gosta de jogar é do lado direito, mas ele também atua no lado esquerdo. E se preciso for, ele recua um pouco mais. Aí a gente fala sobre substitutos de Estevão. E eu creio que esse nome vai ser muito falado no Palmeiras,
porque a gente sabe sobre sensacionalismo, e eu não estou aqui para poder iludir nenhum torcedor. Só estou falando sobre esse nome porque esse nome já foi ventilado na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não creio que o Palmeiras vá atrás, porque foi um ato indisciplinar que fez com que esse jogador fosse afastado do seu clube. Eu creio que a direção do Palmeiras não trabalha com esse tipo de contratação, apesar de ser vai ser, né, uma oportunidade de negócio, mas eu não creio que a direção barra Abel Ferreira com a comissão técnica vá atrás de um jogador igual a esse. Pode ser que eu queime minha língua, mas no transfer market ele tem umas características que o Abel Ferreira gosta, que é um atacante ponta direita que também atua na esquerda e também atua no meio de campo. É um jogador novo, ele tem apenas 20 anos de idade. E o Coxa soltou uma nota sobre isso, falando que por atos indisciplinares o jogador literalmente foi afastado. A nota é a seguinte: o Curitiba comunica que por atos de indisciplina o atleta Felipe Guimarães e Lucas Ronier deixa de estar relacionado para a partida de hoje. Então, eu creio, cara, de verdade, que seja um jogador que é interessante, é um bom jogador, ele já foi muito bem quisto no futebol brasileiro, já foi, eu acho que ele já foi sondado até no Atlético Mineiro, se não me engano também. Alguns clubes aí quiseram esse jogador. E hoje, aí provavelmente alguns clubes vão fechar a porta para esse jogador, porque normalmente os clubes não querem jogadores iguais a esse, né? Pelo menos eu creio que vai ser muito difícil ter um jogador igual a esse no clube, até porque não faz sentido contratar um jogador que tem atos indisciplinares. Pelo menos é o que eu penso, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham desse jogador? Seria uma oportunidade de negócio. Seria um jogador que viria para o Palmeiras, talvez por um valor baixo, que poderia ali amargar um banco de reserva e seria um reserva de luxo. Mas o que você pensa? Será que seria interessante investir nesse jogador para que ele pudesse vir para o Palmeiras? A pergunta fica e a resposta de vocês aí seria interessante demais ter aqui nos comentários. Até porque eu respondo todos os comentários. Valeu, meu muito obrigado e até o próximo.